Ok, agora vamos falar da terceira doutrina, Deus Pai. Kenny, o que você tem a falar sobre a terceira doutrina, Deus Pai? Pronto, era basicamente o que eu teria que falar, mas é importante deixar claro que a Trindade, né, existem três formas de entender ou discordar da Trindade. Existe a Trindade, o uniformitarianismo e aqueles que não, não apenas acreditam que Deus é uma coisa e Jesus é outra coisa. O que que o uniformitarianismo, né? Não, uniformitarianismo, o, o unitarianismo, que é Deus, Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Isso é o que os unitarianistas dizem. Mas isso fica ilógico porque se Deus e o Pai são a mesma pessoa, exatamente a mesma, aquelas passagens que Jesus fala, oh, Pai, ora ao Pai, fica contraditório, fica sem sentido. Por isso, o trinitarianismo, ele acredita que Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma e o Espírito Santo é outra. Mas existe aquela outra, a terceira corrente, né, que eu acredito que existam só essas três, que existe o Pai e existe o Filho, ele não foi gerado pelo Espírito Santo, ele não tem nada com Deus e tudo mais. Ele é só uma pessoa normal. Isso é o que está sendo mais divulgado hoje em dia na internet aí pelos judeus messiânicos. Eu acho que é só isso, fazer essa diferenciação básica. Que nós que acreditamos na Trindade, a gente acredita que que Jesus Cristo é parte da criação, né? Ele estava desde o início com Deus, não, criando o mundo, né? Ele é eterno. Só que ele se manifestou através da carne, né? E por isso ele é outra pessoa. Os unitarianistas, né, acreditam que não, que ele é o próprio Pai e que não se divide. É bem interessante, por isso que é bem complicado e interessante estudar sobre isso, porque é um assunto bem diferente. Como é que o Espírito faz uma coisa, como é que Cristo são mostrados de diferentes formas de pessoas, se eles são todos uma pessoa só. É, isso é- Existem muitos debates sobre isso, mas nós, né, trinitarianos, acreditamos que são três pessoas em uma, né? O Dr. William Craig fala sobre isso de várias maneiras. Ele cita como é que pode ser isso. Ele dá o exemplo do Cerberus, né? Aquele cão de três cabeças, onde só é um corpo, mas com três cabeças e continua sendo o mesmo ser, mas não são distintos. Mas é só um exemplo, né, para explicar a Trindade, mas esse é um grande mistério, é por isso que também é chamado o mistério da Santíssima Trindade. Mas, é, como já disse, existem essas duas correntes, o unitarianismo e essa mais judaica, que Jesus foi apenas uma pessoa e que as escrituras estão erradas. Na verdade, ele nasceu de um pai, né? A maioria, um pai biológico e que por isso tem muita coisa errada nas escrituras e eu acredito que não. Pronto, esse é o meu comentário sobre isso. Ok, William? Então, como eu estou discutindo as doutrinas da Igreja Adventista, eu não quis entrar realmente nesse mérito de que sobre a divindade de Jesus, né? Se realmente nasceu do Espírito, se, né? Não quero entrar no momento agora, né? Mas assim, eu vou dar umas faladinhas bem assim por cima,
Porque o intuito aqui é através das próprias passagens que a Igreja Adventista se prende, discuti-la, né? Porque eu não estou entrando nem em outros méritos, né? Mas vamos lá. O Deus Pai, né? 3, Deus Pai. Deus, o eterno Pai, o Criador, o originador e mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande e inconstante amor e fidelidade. As qualidades e poderes manifestos no Filho e o Espírito Santo também constituem revelações do Pai. Ok. Continua, pode falar. Não, ok, não há nem o que falar, está correto. Ok, então vamos lá, Vene. Entendeu, Gelson? Entendi. O que eles estão expressando sobre o Deus Pai, eu concordo plenamente, não há o que dizer aí, está correto. Pode ir, pode continuar agora. Não, é isso mesmo, que existe o Deus Pai, pronto. Só isso mesmo, pode passar pro outro. Ok, então vou compartilhar a quarta doutrina. Deus Filho. Deixa eu mostrar aqui para todo mundo ver. Sobre o Deus Filho. O que você tem a comentar sobre a quarta doutrina, Vini? Pois é, então, como Deus Pai, a manifestação, né, de Deus através do seu Filho, né, mas que na verdade é uma personalidade de Deus, onde os unitarianistas acreditam que seja o próprio Deus, né, mas só que manifestado de outra forma. Existe essa doutrina, né? Ela é uma doutrina até lógica, mas vai perdendo um pouco da lógica quando Cristo diz que não sabe algumas coisas, que somente o Pai sabe, e isso é o que faz eu acredito que seja os principais motivos dessa separação de pessoas. E como eu teria o vídeo, né? Depois eu vou botar o link aqui, depois vocês compartilham para quem quiser sobre esse vídeo, a Trindade Cristã no Antigo Testamento. E que existe sim a divindade do Filho, né? A divindade do Messias, como sendo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é chamado de Deus no Novo Testamento, chamado de Senhor no Antigo e no Novo Testamento. Então a gente vê que ele tem a criação desde o princípio, né? A divindade de Cristo por isso que a gente chama Deus Filho, né? E essas comparações com os pagãos, né? Satanás ele imita muito bem todas as outras religiões e muitas outras religiões pegam coisas da verdade, né? E transformam na mentira, né? Que ninguém falsifica um dinheiro que não seja um dinheiro verdadeiro, né? Porque senão a falsificação fica tão esdrúxula que se não existe um dinheiro um verdadeiro, ninguém vai se falsificar por exemplo, um relógio, né? Ninguém vai falsificar uma marca desconhecida. Todo mundo vai falsificar um Rolex, né? Porque o Rolex é aquele relógio ali, então a religião verdadeira do mesmo jeito. Se existe uma trindade, desde o começo do mundo, a gente vê que essa trindade, assim, o gnosticismo, né, também vê o Pai, a Mãe, o Filho, como a trindade gnóstica original, né, por causa da vida e tal. Mas nós, trinitarianos, acreditamos que existe o Deus Filho, né, Cristo Jesus, Yeshua. É isso. E William? Ok. Deus Filho, né? Vamos lá, vamos ler o que eles dizem. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo. Ele foi concebido e olha que eu coloquei entre parênteses, e não pelo, tem uma diferença muito grande. Quando diz assim, ó, ele foi concebido e não pelo Espírito Santo, e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como um ser humano,
mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Pois bem, lembrando que tudo que vocês verem em verde, na cor verde as passagens, é a passagem que a Igreja Adventista toma como base para achar que o Filho também é Deus, né? Vamos lá. João 1, de 1 a 3, né? Esse famoso verso, né? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí alguém vai falar assim, checkmate. Esta passagem está dizendo que no princípio ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. Checkmate. Vamos lá. Estranhamente, para João, agora, o Salvador não é mais Deus, e sim somente o Filho. Vamos ver as passagens. 1 João 1,7. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo pecado. João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Eu não vou ler toda para não demorar muito, tá bom? 1 João 3,23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho. 1 João 4, é o mesmo homem que disse que ele era Deus, hein? O mesmo homem. Agora eu não estou vendo mais ele dizer que é Deus. Vamos lá. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, e vai lá embaixo, de seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. 1 João 4, 14 e 15. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, qualquer que confessar que Jesus é o Filho. Vamos lá. 1 João 5, 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho e não o próprio Deus? Olha só, estranhamente agora, João em nenhum outro lugar fala que o Salvador agora é Deus, né? Agora ele só está dizendo que é Filho. Aqui, 1 João 5, de 9 a 13, eu nem vou ler, mas dá para ver aí, ó, todo nesse, de 9 a 13, ele fala muito do Filho, mas só como Filho. Filho, olha só, Filho, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. 1 João 5, 20, e sabemos que já o Filho de Deus, tá vendo aqui embaixo, ó, seu filho que é de Deus, né? 2 João 1, 3, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Por que será que João lá atrás disse que o Filho estava com Deus e o Filho era Deus, né? Vamos lá. 2 João, e agora ele está dizendo tudo ao contrário. 2 João 1, 9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho, né? E Apocalipse 2,18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. E isso tem um monte, viu, mas eu peguei somente 25 vezes, eu só pus 25 vezes aqui, tá? João identifica o Salvador como Filho e não como Deus. Alguém saberia dizer por quê? Que somente lá no evangelho dele, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus e tal, tudo mais, e agora, toda vez que ele se refere ao Filho, ele não se refere mais como Deus, e sim só como Filho. Será que João está louco? Não, o próprio João escreve. Mas antes de dizer o que o João escreve, eu quero dizer o que a história diz. Qualquer leigo hoje que quer saber o porquê isso, vai conseguir achar a informação de que João, né, não João Batista, João o evangelista, um dos apóstolos, ele foi o único que foi confrontado pelos gnósticos, né? E vocês sabem, né, o que os agnósticos acreditam, que a Deus, vamos dizer assim, ele é tão puro que ele não se misturaria com o ser humano, porque senão ele se tornaria também impuro, né? Então João fala na língua deles, no entendimento deles, olha, você está errado, porque o próprio Deus se manifestou em carne e veio até nós. Assim relata os historiadores contemporâneos dos apóstolos e do Salvador. Ele foi o único confrontado. Mas se alguém ainda achar que isso não é bastante, o próprio João então, diz o seguinte, ó,
2 João 1,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam, ou seja, não aceitam, não acreditam que Jesus Cristo veio em carne. Em carne. Ele veio. Você sabe o que João quer dizer quando veio em carne? Ele está dizendo o seguinte: ele veio de descendência, de relação sexual, consanguíneo, DNA, descendência. Disso que João está falando. Tá? Este tal é o enganador e o anticristo. Então, João, no seu evangelho lá atrás, ele está falando com uma linha de pensamento que não acredita que Deus se misturaria com o ser humano. E João, para tentar fazer essas pessoas entenderem que sim, ele fala a linguagem deles, como Paulo se fez de grego para ganhar os gregos, de romano para ganhar os romanos, ele fez de tudo para ganhar, para ver se ganhava alguma coisa. Tá? Então o próprio João explica porque que ele nunca mais falou que o Salvador, né, que o Filho era Deus e estava com Deus. Porque, vou repetir, está escrito aqui, ó, porque já muitos enganadores entraram no mundo, sabe fazendo o quê? Não dizendo e não afirmando e não testificando e não testemunhando que o Filho veio de relações sexuais consanguíneas, descendência. Está escrito aqui. A segunda passagem que eles dizem é o seguinte, Colossenses 1, 15, 19, o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito. Isso aqui a gente pode falar um monte de coisa, mas eu coloquei aqui, em vermelho, que subsistem. Está dizendo o seguinte, ó, e ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Sabe por que está dizendo que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas só vieram a existir depois dele? Isso é uma figura de linguagem, porque somente depois do Salvador é que todas as coisas passaram a existir, pois antes tudo e todos estavam perdidos, como se nunca tivessem existido. Porque a salvação veio ao mundo através do Filho. Sem ele estávamos todos perdidos e sem salvação. Porque na antiga aliança, que nós vamos falar para frente, não existia a mínima possibilidade do homem se salvar. A mínima possibilidade. Terceiro verso, que eles falam como dando base. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Vamos lá. Por que ele e o Pai são um? Porque em Mateus 11:27 está claro, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Filho. E aquele que ele quiser revelar. Cristo, olha só, amados. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um em natureza, caráter, propósito. O único ser. O que é o único ser? É a única criatura que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Vocês têm ideia, amados que estão escutando isso, de quem escreveu isso? Patriarcas e Profetas, página 34. Senhora Ellen White. Ela afirma que essa passagem de João 10:30, que eu só peguei um pedaço, tá? O que ela entende, que eu também entendo da mesma maneira? Que o nosso Salvador era o único. Eu e o Pai somos um. Em quê? Em caráter, em natureza, em propósito. Qual é a natureza do Salvador? A natureza de amor, plena e total, mesma do Pai. Qual é o caráter? Justo, justiça como o Pai. E qual é o propósito? Trazer a verdade como o Pai. E ela diz assim, o único ser, criatura, reconhece como criatura. Vamos lá. Teria muito mais para falar, mas eu não quero me delongar muito. João 14:9. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Será que depois de tudo que vimos até agora, o Salvador está dizendo que ele, o próprio Deus, é o próprio Deus para Felipe? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Que suporte essa passagem dá para afirmar que o Salvador é Deus? É uma das passagens que eles dão lá do estudo bíblico das doutrinas deles. Vamos lá. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Que suporte esta passagem dá para afirmar que o Salvador é Deus? É outra pergunta que eu faço. João 5:22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu a quem? Ao Filho. A própria passagem se explica. Não se esqueçam, a passagem verde é a passagem que eles mesmos dão para afirmar que o Salvador é Deus, né? Vamos lá, Lucas 8:1-35. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Para mim, essa própria passagem se explica. Aonde está dizendo
que, de alguma maneira, ele seria Deus. Porque se eu tenho que aplicar essa regra, eu tenho que aplicar também a sanção. Amados, eu tenho que aplicar a sanção. O mesmo sentido que é dado aqui para o Salvador, que será do Espírito Santo, tal, tudo mais, eu também tenho que aplicar a sanção. E sanção para vocês, que crê que o Filho é Deus também? Se não é, deveria ser, porque se vocês pensam assim, deveria ser. Tá? Vamos lá. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus. O que significa ser em forma de Deus? É em forma de ser, depois de tudo que nós já lemos aqui, o próprio Deus? Né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora vem a resposta, ou seja, ele reconheceu em toda a plenitude que era somente um ser humano. O Salvador reconhece, ele não se jactanciou de que o Pai agia através dele. E ele se deixou ser como um ser humano, como eu, como você. Ele poderia ser jactancioso, mas não quis ser. Então a pergunta é, sendo em forma de Deus, o que é ser forma de Deus? A resposta vem logo em seguida. Não teve por usurpação ser igual a Deus, não teve por usurpação querer dizer que ele era o próprio Deus, porque ele reconhece a humanidade dele. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Está falando do que? De homem carne, ou homem Deus? Não, de homem como submisso às coisas da humanidade, né? Sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome. Olha só, aceitou o sacrifício salvador. Quando diz essa passagem assim, ó, por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele exaltou quando? Depois ele deu um nome que é sobre todo nome, ou seja, o sacrifício salvador foi aceito pelo Criador. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. De quem? De Deus Pai. Eu faço para a glória de qual Deus? Deus Pai. Ah, sim, o Pai. Então olha só, a própria passagem, que no final de tudo fecha, na passagem que eles mesmos nos dão, que o Senhor, o Salvador seria glorificado para a glória do Deus Pai, e não para o Deus Pai e Deus Filho, né? Hebreus 9,18, eu não vou ler todo isso porque é muita coisa, tá? Então vamos ver só uns pedacinhos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Sabe por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Exato, feito como eu, como você. Porque as Escrituras dizem que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos. O Salvador também foi feito igualzinho a nós. E vamos lá embaixo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Olha o verso que está dizendo, ele tomou a descendência de Abraão. Sabe o que significa tomou a descendência de Abraão, meus amados? Ele veio de relações sexuais. Ele veio da descendência. Toda vez que você ouvir nas Escrituras a palavra descendência, linhagem, lombos, está falando de relação sexual, filho, homem gerando filho, filho gerando filho, filho gerando filho. A passagem diz que ele tomou a descendência de Abraão, ou seja, ele veio de relação sexual, ou seja, nascido da descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Por que ele tinha que vir de relações sexuais? Porque ele tinha que ser tudo igual a mim, tudo igual a você, para que o sacrifício dele fosse aceito pelo Pai. A 11ª passagem, em 1 Coríntios 15:13 diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Que suporte esta passagem dá para afirmar que o Salvador é Deus. Sabe o que é isso? É muita passagem, muita informação uma em cima da outra, e eu fiz isso por mais de 20 anos, para ir atropelando o entendimento das pessoas. Hebreus 8:2. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem. Que suporte essa passagem dá para afirmar que o Salvador é Deus. João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração e credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Que suporte esta passagem dá para afirmar que o Salvador é Deus? Muito bem, Gelson. Eu dou uma corridinha aí para não ficar muito longo, tá bom? Obrigado. Ok. Algum comentário, Vene? Ou posso pular para doutrina 5? Eu acho que é melhor a gente prosseguir, porque como vai ser o Espírito Santo, né? Então eu acho que vai ficar mais visível essa diferença. Ok.